Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos e que Deus os abençoe grandemente, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 13, 14, 15 e finalizando no capítulo 16. Dos versos de 1 a 5 do capítulo 13, vimos aqui um cinto de linho. Essa peça, irmãos, de vestuário era como uma saia curta utilizada pelos homens, e Jeremias não deveria lavá-la. Jeremias foi ordenado a levar seu cinto de linho até o rio Eufrates e escondê-lo entre as rochas. Como era uma longa viagem de algumas centenas de quilômetros, que seria aí uma jornada que levaria de 2 a 3 meses. Dos versos 8 a 11 do capítulo 13, assim como o cinto de Jeremias foi arruinado, a soberba de Judá apodreceria. A soberba, irmãos, aqui descreve uma conduta de autopromoção que caracterizava Israel em seu amor por ídolos. Essa soberba é explicada por meio de 3 expressões verbais: recusa a ouvir, caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios. O cinto de Jeremias, no versículo 1, simbolizava Judá, preservado nos primeiros dias de sua devoção a Deus, firmemente preso a ele por meio da aliança. Entretanto, como esse cinto apodreceu próximo do rio Eufrates, assim também Judá se prejudicou ao fazer alianças com a Síria, a Babilônia e os deuses estrangeiros. Nos versos 14, os jarros de vinho da ira de Deus seriam esmagados e rompidos. A descrição de uma nação devastada, aqui nós vimos um trio de sinônimos para a misericórdia, que seria perdoar, poupar e compadecer. Reforça a situação desesperadora de Judá. Jeremias foi instruído a não orar pelo povo rebelde de Judá. Porém, ele expressou em lugares ocultos seu profundo lamento pelo rebanho do Senhor, que fora levado para o exílio. Nos versos 18 a 19, Jeremias aconselhou a família real a submeter-se à Babilônia. Judá havia criado várias fortalezas no sul, que serviam como uma importante linha de defesa desde os dias de Salomão até Zedequias. Elas eram uma fonte de orgulho para o exército, mas foram destruídas pelos assírios e, de novo, pelos babilônios. Versos 21. Este versículo parece indicar que Judá havia cooperado com seus inimigos à medida que eles passaram a dominar a nação. A metáfora do parto apresenta Judá colhendo frutos de seu trabalho em sofrimento e angústia. Versos 23. Aqui nós temos uma pergunta retórica negativa, que confirma a inabilidade de Judá de mudar seus próprios caminhos. A nação havia reforçado seu hábito de fazer o mal por tanto tempo que agora não sabia como fazer o bem. Versos 24 e 25. A consequência da contínua rebelião de Judá seria a dispersão de seus habitantes como palha ou restolho sobrado pelo vento do deserto. A palavra traduzida como mentiras é um dos termos chaves que Jeremias utiliza para se referir à adoração falsa a divindades estrangeiras. E finalizando o capítulo 13, entre os versos 26 e 27, a expressão descobrirei as tuas fraldas refere-se à exposição pública. Como Judá havia procurado relacionamentos adúlteros com deuses e deusas estrangeiras,
Deus iria expor e trazer sua vergonha. Os adultérios, literalmente, significa pecados contra o matrimônio. Aplicado a Israel, esse termo descreve um envolvimento com os outros deuses de outras nações. A expressão rinchos refere-se a animais no cio procurando acasalar. E a enormidade da prostituição de Israel descreve tanto a prostituição física como a espiritual. Iniciando então, irmãos, o capítulo 14, a partir do versos 1. A seca era vista como um indicativo da insatisfação divina, como nos dias de Acabe, Jezebel e Elias. 4 passagens curtas, utilizando 4 palavras de lamento, descrevem o luto no país. O termo hebraico traduzido como chorando é uma palavra de significado geral para a tristeza diante da morte de alguém. Enfraquecidas significa ressecada ou encolhida. O vocábulo hebraico traduzido como luto descreve a tristeza e o sofrimento. Por último, o clamor descreve uma exclamação de alegria ou tristeza. Versos 3 e 4. Homens renomados, que poderiam comprar água por qualquer preço, enviavam servos para procurar água nos locais mais comuns, mas não havia água para ser achada. As terras ressecadas eram massacradas pelo sol, e os fazendeiros cobrem a cabeça em sinal de luto. Versos 5 a 7. A seca em Judá afetou até mesmo os animais selvagens. A cerva abandona seus filhotes por falta de alimento. Jumentos monteses se põem nas colinas vazias, cheirando o vento em busca da fragrância da umidade, sem obter sucesso. Jeremias, então, ecoa o sentimento de seu povo em seu clamor em busca de perdão e libertação para a nação. O vocábulo hebraico traduzido como maldades refere-se à culpa resultante de um pecado que permanece sem ser confessado. Dos versos 8 e 9 do capítulo 14, Jeremias clamou a Deus com base no nome e no caráter do Senhor, principalmente em seu papel como esperança e redentor do povo. Em vez de ter um relacionamento íntimo com Judá, Deus havia se tornado como um estrangeiro ou um viajante na terra, porque o povo adorava outros deuses. Versos 10. Diferente de Jeremias, que se encontrava atribulado, o povo não se arrependia e precisava ser corrigido. Jeremias, então, percebeu que o julgamento era inevitável. Por quê? Porque Deus não ofereceu nenhum indício de libertação. Versos 13, vemos que Jeremias reclamou com o Senhor a respeito de falsos profetas que proclamavam uma mensagem de paz em vez de falar da guerra e da pestilência. Esses profetas pretensiosos supunham que Deus iria demonstrar sua misericórdia e promessa de libertação, como ocorreu nos dias de Ezequias e Isaías, quando Jerusalém foi resgatada milagrosamente de um cerco lançado pelo exército de Senaqueribe. Dos versos 15 a 16, a condenação vinda de Deus cairia primeiro sobre os falsos profetas, por causa de suas profecias de paz. Em seguida, o julgamento viria sobre os habitantes da cidade, que foram enganados pelos falsos profetas. A responsabilidade individual pelo pecado é um dos temas principais de Jeremias. A destruição e a profanação recairia sobre o povo. Ninguém
sobreviveria para enterrar os corpos. Versos 19 do capítulo 14. Várias perguntas estimulam a questão da rejeição total de Judá por parte de Deus. Esse conceito era totalmente estranho à mente do povo, revelando o esquecimento com respeito às maldições da aliança. A parte final do versículo é uma repetição de Jeremias, capítulo 8, versos 15. O povo, então, começa a compreender que sua situação é desesperadora. Capítulo 14, versos 20. O povo de Judá reconhece sua impiedade, que significa rebeldia, sua maldade, que quer dizer perversidade, e o fato de que haviam pecado. Esses três termos representam a abrangência do pecado na terra. Finalizando o capítulo 14, nos versos 21 e 22. O clamor do povo em favor da misericórdia de Deus estava fundamentado no caráter do Senhor, o amor do teu nome, sua glória, seu concerto com Israel e seu poder sobre a criação. Petições, irmãos, com base no caráter e nos atributos divinos são comuns nos Salmos. A reputação de Deus e as bênçãos que viriam ao povo estavam em xeque. Mas aqui, as obrigações do povo para com o Senhor são desprezadas. Jeremias capítulo 15, a partir dos versos de 1 a 9. Vemos aqui, irmãos, a mensagem de julgamento, aqui ela é resumida. Com o presente oráculo desenvolvendo o tema sobre o clamor do povo em Jeremias, como vimos lá no capítulo 14, entre os versos 17 a 22. E apesar, irmãos, do pedido de clemência com base na aliança, o Senhor faz destruição e devastação com base na mesma aliança. Nos versos 1, quando Moisés e Samuel intercederam a Deus em favor da nação, o Senhor respondeu favoravelmente. No entanto, nem mesmo esses homens poderiam alterar o propósito divino para o povo de Judá, literalmente, que fosse expulso da terra. Dos versos 3 e 4 do capítulo 15, os 4 gêneros de males descrevem o julgamento completo sobre Judá. A ilustração de cães, aves dos céus e animais da terra devorando carne humana descreve de maneira vívida não apenas a morte. Descreve, de uma maneira vivida não apenas a morte, mas também a profanação dos corpos. O motivo para essa profanação foi o que ocorreu em Jerusalém durante o reinado de Manassés, quando a idolatria imperava nos pátios do templo e crianças eram sacrificadas a Moloque. E aqui nós temos uma referência em Jeremias, capítulo 7, versos 31. Capítulo 15, verso 6. Deixar-se significa abandonar ou rejeitar. O povo retirou de si o jugo da aliança e caminhou para trás em vez de seguir adiante em obediência. Mão significa o poder de Deus para realizar sua vontade para o povo. A expressão estou cansado de me arrepender. Arrepender-se, irmãos, refere-se ao fato de Deus se restringir e não destruir totalmente Israel e Judá. Por centenas de anos, o Senhor havia evitado punir plenamente Israel por causa de sua idolatria e infidelidade. Nos versos 9, a bênção de 7 filhos era a última esperança das mães e pais da antiguidade. Entretanto, a pior experiência seria perder todos os 7 para a morte, resultando na perda de um herdeiro. Nos versos 10 e 11,
Amaldiçoar alguém no Israel antigo consistia em invocar condenação sobre a pessoa com base em uma fórmula pré-determinada. Jeremias agora alcança o ponto mais baixo em sua carreira. Sem amigos, esquecido, desestimulado, frustrado, ele chega quase a desistir da vida. Entretanto, Deus não havia se esquecido dele. Eventualmente, sua situação seria revertida. Nos versos 12, ferro nesse trecho pode simbolizar Jeremias, que foi o chamado de coluna de ferro lá em Jeremias, capítulo 1, versos 18. O ferro do norte, então, poderia referir-se à excelente qualidade desse metal, proveniente da Ásia Menor. Do contrário, a ilustração representa um inimigo poderoso vindo do norte. Versos 13 e 14 do capítulo 15, Judá seria levado cativo e exilado em uma terra desconhecida, como havia acontecido com Israel um século antes. Fogo normalmente é utilizado nos livros proféticos como símbolo da ira e do julgamento divino. A longanimidade de Deus é demonstrada aqui no versos 15, pela maneira como ele suportou por um longo tempo o pecado de seu povo. Jeremias pediu que Deus fosse paciente com ele e não arrebatasse sua vida por causa de sua própria rebeldia. E aqui nós temos essa referência lá em Jeremias, no versículo 10. Versos 16 do capítulo 15. Comer as palavras do Senhor significa assimilá-las e permitir que se tornem uma realidade na vida de alguém. Gozo no íntimo e regozijo, ou alegria abundante, são a dádiva àquele que conhece e é conhecido pelo Senhor. Ser chamado pelo nome do Senhor significa ser reconhecido como servo dele. Nos versos 18, a expressão minha dor refere-se à agonia de Jeremias por causa de seu ofício profético. O ilusório ribeiro é uma ilustração vivida sobre as regiões áridas do Oriente Médio, onde a água é um bem escasso e as correntes podem secar sem aviso. Nos versos 20 e 21, finalizando o capítulo 15, Jeremias é convocado novamente com palavras semelhantes à de seu chamado original. O termo livrar sugere libertação do perigo, da escravidão e também da opressão. Arrebatar significa resgatar do perigo. Malignos refere-se às pessoas tais como Jeoaquim e o povo de Anatote, que havia feito oposição veemente a Jeremias. Deus, então, irmãos, promete manifestar sua presença em períodos de oposição, perseguição e aprisionamento. Jeremias capítulo 16, dos versos de 1 a 13. A própria vida de Jeremias, irmãos, se tornou um ato simbólico, representando o esforço da nação. Essa sessão é uma mensagem, de uma certa forma, autobiográfica, vinda do Senhor, que evidencia o conhecimento do profeta. Ela é elaborada com base em 3 proibições feitas a Jeremias, cada uma delas seguida por explicações a respeito do povo, concluídas com um oráculo de julgamento padrão contra os rebeldes e contra os idólatras. No caso de Jeremias, a proibição contra o casamento era tanto um sinal para a nação e um ataque contra a reputação do profeta entre o povo. O celibato era incomum. Famílias numerosas eram sinal da bênção de Deus sobre os indivíduos. Jeremias encarava a vida tendo Deus como seu único consolador. Caso Jeremias tivesse casado e tido filhos,
eles poderiam ter experimentado o horror da destruição, da fome e da morte. As mortes seriam tão numerosas que não haveriam pranteadores suficientes. Espada, fome e cadáveres expostos ao tempo são três dos significados de julgamentos mais comuns em Jeremias. A profanação derradeira e o abuso contra os seres humanos no Oriente Próximo da Antiguidade consistia em deixar um corpo ao relento, sem ser sepultado. Versos 5 a 7, a proibição de Deus contra a participação nos atos costumeiros de luto revela a natureza incomum da vida de Jeremias. Os três termos para a tristeza, aqui, luto, lamentar, compadecer, são seguidos por três termos que se referem ao cuidado fiel de Deus, que é a paz, a benignidade e a misericórdia, os quais Judá estava impedido de receber. Dos versos 6 e 7, as práticas pagãs de luto que envolviam cortar o próprio corpo e raspar a cabeça eram rigorosamente proibidas na lei de Moisés. O pão do luto e o copo de consolação provavelmente se referem ao alimento e à bebida trazidas para a família dos mortos. A casa do banquete era um salão de reuniões, geralmente utilizado para festas de casamento. Jeremias era impedido de participar de qualquer cerimônia familiar significativa. A vida de Jeremias era um símbolo da condição de Israel e do afastamento entre Deus e Judá. Nos versos 10, as três perguntas feitas pelo povo indicam sua falta de compreensão a respeito da palavra de Deus. Judá havia se esquecido do propósito pelo qual fora escolhido, para manifestar ao mundo a natureza e o caráter de Deus, vivendo como seu povo. Judá, irmãos, havia deixado o Senhor da aliança, indo em busca de outras divindades. Abandonar a Deus e a sua lei, ou a instrução, traz desastres. Dar ouvidos era fundamental para a existência da nação. É uma repetição de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, o cedro central da fé de Israel. Nos versos 13, a bênção da devoção a Deus era a liberdade, prosperidade e famílias numerosas na terra. As bênçãos dependiam da obediência. A consequência da desobediência era uma vida sofrida fora desta terra, em um mundo em que o povo não conhecia. Os pecadores e caçadores referem-se aos exércitos babilônios que percorriam a terra em busca dos rebeldes de Judá. Caça e pesca são metáforas para a deportação também presentes em Ezequiel e no livro de Amós. Nos versos 18, profanar, irmãos, às vezes é utilizado para se referir à impureza ética, física e espiritual. A terra ou a herança de Deus não havia sido profanada por vários objetos cultuais, a que Jeremias severamente se refere como cadáveres das suas coisas detestáveis e das suas abominações. Dos versos 19 e 20 do capítulo 16, uma mensagem de esperança tem início com três termos elogiosos para Deus: fortaleza, força e refúgio. Fortaleza e força são termos relacionados também em hebraico. Um refúgio é um local onde se busca a segurança do perigo. Jeremias, irmão, sabia que sua força e segurança estavam somente em Deus. O escopo da esperança de Jeremias é universal. Os gentios, entre os quais o povo de Judá seria exilado, buscaria o Deus de Israel em cumprimento da promessa de Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 3.
E finalizando, irmãos, o capítulo 16, nos versos 21. Conhecer. A mensagem do grupo de oráculos do capítulo 16 é a revelação da vontade e da obra de Deus. Ele irá pessoalmente fazer com que o povo o conheça e, portanto, terá um relacionamento íntimo com os seres humanos. Conhecer o nome do Senhor consiste em compreender a natureza e os caminhos de Deus. Com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 13, 14, 15 e 16. Que os irmãos tenham uma excelente meditação nas Sagradas Escrituras e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Um forte abraço e até amanhã. Fiquem com Deus, amados irmãos.